O Príncipe é a mais famosa obra de Maquiavel, parece ser terminada em 1513, portanto o primeiro ano de exílio de Maquiavel, pelo menos podemos deduzir isto pelas cartas que ele escreve. Ele foi escrito talvez com esperança de fazê-lo voltar às boas graças da família Médici, mas acaba por ser publicado só 20 anos depois. Mesmo assim, começam logo a circular cópias manuscritas por toda a Europa e quase imediatamente depois da sua conclusão, o seu conteúdo começa a gerar controvérsia. Porquê? Até Maquiavel, quase todos os filósofos morais e políticos presumem que há uma relação entre a qualidade moral do governante, quer dizer, a sua bondade, a sua legitimidade, a sua reputação e o seu sucesso como estadista. Quer dizer, desde Xenofonte, e sobretudo durante toda a Idade Média e o primeiro Renascimento, são compostos dezenas, ou mesmo centenas de espelhos do príncipe, às vezes também chamados relógios do príncipe. São livros que dão conselhos aos governantes ativos e às vezes fazem recomendações sobre a educação dos futuros governantes. Provavelmente o mais antigo de todos é a Ciropédia de Xenofonte, um discípulo de Sócrates, mas há uma centena deles. Os governantes, em todos eles, eram invariavelmente aconselhados a comportar-se virtuosamente se desejavam obter um reinado próspero e pacífico. Se fossem bons, seriam recompensados com o respeito e a obediência dos seus súbditos. Esta é a concepção que diríamos hoje é moralista da política, que Maquiavel tenta demolir completamente no Príncipe. No capítulo 7º do Príncipe é muito representativo da ênfase incansável que Maquiavel põe sempre na eficácia ao ponto da crueldade, de se regozijar com a crueldade quando um governante é suficientemente forte e resoluto, com total desprezo da justiça ou da virtude mais elementar. Por exemplo, nesse capítulo, César, o Duque de Borgia, é elogiado mais ou menos nos seguintes termos. Após a ocupação da Romana, o Duque César Borgia descobriu que esta estava sob o comando de senhores impotentes. Tanto que aquela província estava tão cheia de latrocínios, de brigas e toda a espécie de insolências que ele julgou necessário, para torná-la pacífica e obediente ao braço régio, dar-lhe um bom governo. E por isso pôs à frente dela Messer Ramiro de Orc, homem cruel e expedito, a quem deu pleníssimos poderes. Este, em pouco tempo, com extrema crueldade, tornou-a pacífica e unida e ganhou grande reputação. Depois disso, o Duque concluiu que não era necessária uma autoridade tão excessiva, porque começou a recear que ela se tornasse odiosa. E dispôs-se a mostrar que essa crueldade tinha ocorrido não por causa dele, mas pela natureza acerba do seu ministro. E, agarrando uma oportunidade, uma certa manhã, em Cesena, nos arredores, apanha um ministro de surpresa, manda-o matar e coloca em 2 pedaços na praça uma madeira com uma faca ensanguentada e ao lado dele a cabeça do ministro. A ferocidade do espetáculo fez os povos ficarem ao mesmo tempo satisfeitos, porque um governante cruel tinha sido castigado, e estarrecidos e com medo do novo príncipe. Até apresentado como um exemplo por Maquiavel. Alguns historiadores, nomeadamente Skinner, tentam contextualizar o trabalho de Maquiavel e mostrar que muitos dos temas que ele aborda no Príncipe já eram objeto de debate na escolástica, quer dizer, na universidade medieval ou na escolástica tardia, no princípio do Renascimento, entre os primeiros humanistas. É verdade que nas universidades debatia-se, por exemplo, se era mais importante para o príncipe ser amado ou ser temido pelo povo. Mas Maquiavel vai muito mais longe que os seus predecessores e contemporâneos e usa exemplos e aforismos que parecem demonstrar não haver nenhuma base moral para julgar a legitimidade da autoridade política. Quem tem o poder comanda e é uma questão de facto.
Maquiavel afirma claramente que a única ocupação do governante é a aquisição e depois a manutenção do Estado. A suposta legitimidade do governante, legitimidade moral, não acrescenta nada à capacidade de comando. É possível que esta concepção de Maquiavel tivesse resultado da sua própria experiência, do governo cruel da época, que às vezes é chamado o governo à Florentina, com conspirações, assassinatos, etc. Mas o certo é que, às lições da sua própria experiência, ele teria procurado confirmação na leitura das obras antigas e ele deseja transmitir aos futuros governantes a maneira mais eficaz de usar e de conservar o poder de comando. Como ele diz, são precisas boas leis e boas armas para um regime político bem ordenado, mas como o que faz a força das leis é as boas armas, é importante é que o príncipe se concentre nas boas armas. Ao mesmo tempo, portanto, Maquiavel, mesmo quando Maquiavel aborda os mesmos temas e os mesmos dilemas que os universitários discutiam, as suas respostas são sempre muito mais contundentes e agressivas. Por exemplo, embora surgira que é tão importante o príncipe ser amado como ser temido, ele diz que é sempre preferível o medo ao afeto. Diz que a astúcia política é muito superior à legalidade. Porquê? Porque os homens são, em geral, ingratos, insinceros, cobardes e ávidos de lucro. E, portanto, um governante que tentasse ser bom no meio de muitos homens maus acabaria por causar a sua própria ruína e a ruína da cidade, pois seria sempre derrotado pelos que estão dispostos a recorrer à força, à dissimulação e à astúcia. O argumento essencial de Maquiavel parece ser, portanto, que o poder efetivo é muito mais decisivo que qualquer princípio moral. No fim de contas, os métodos mais eficazes de governo são variados e ele aconselha a usar tanto bons métodos como maus, mas o governador prudente é aquele que sabe encontrar os mais apropriados nas diferentes circunstâncias. Maquiavel propõe-se ajudar o futuro príncipe através da revelação dessas descobertas políticas, descobertas que ele, quando escreve a sua segunda obra mais importante e a mais longa de todas, os Discorsi, compara as suas descobertas à descoberta que Colombo fez de um novo continente. Portanto, a nova América da política é descoberta por Maquiavel. Em resumo, qual é a mensagem fundamental do príncipe? O amor e o medo do príncipe são ambos importantes, portanto, devemos inspirar, somos governantes, devemos inspirar tanto devoção como medo, mas o medo é sempre considerado preferível. A astúcia política é também mais importante do que a legalidade. Portanto, o retrato do governante mudou. Como é que isso se justifica? É que os homens são, em geral, tão ingratos, insinceros, cobardes, dominados pelos desejos de ganho, diz Maquiavel, que um governante que tentasse ser bondoso no meio de tanta gente malvada acabaria por causar a sua ruína e a ruína da cidade. Portanto, os meios mais eficientes para governar exigem recorrer tanto a ações bondosas como a ações cruéis, e o homem prudente é aquele que escolhe os meios mais adequados às circunstâncias. O governante, qualquer governante, em qualquer tempo, vai beneficiar muito das novas descobertas de Maquiavel, que ele compara à descoberta de um novo continente por Colombo. Maquiavel, para falar das qualidades de governantes que são competentes, serve-se deliberadamente da palavra italiana virtù. A palavra normalmente traduz-se como virtude e transmitia a ideia de bondade moral. Significa, na obra de Maquiavel, geralmente o contrário, pelo menos algo muito diferente. Ele usa o conceito de virtude para se referir às qualidades que o príncipe deve ter para adquirir e manter o seu estado e alcançar a glória, que são os dois princípios que devem orientar a política do governante. Manter o seu estado, conseguir mais glória. Ora, este recurso à palavra italiana, que designa a bondade no sentido moral,
torna brutalmente claro o seu desejo de chocar, de provocar, porque exprime uma tese muito diferente da opinião tradicional sobre a virtude. Os príncipes de mais elevada virtude, para ele, não são os bondosos, aqueles que têm mais compaixão pelo povo, os mais justos, não, são os que são mais capazes de, se a situação o requerer, fazer o mal sem nenhuma hesitação e sem escrúpulos. Isso deve-se ao facto das circunstâncias políticas serem tais que o vício não pode nunca ser descartado do leque das opções possíveis e às vezes necessárias. Portanto, o príncipe deve ter uma disposição moral flexível. O melhor governante é aquele que é capaz de mudar a sua conduta do mal para o bem e vice-versa, e que é capaz de se adaptar às circunstâncias segundo os ditados da fortuna e das circunstâncias. O termo virtude, é verdade, também é usado no livro Arte da Guerra, quando ele descreve as proezas estratégicas do general que no terreno de batalha se adapta com sucesso às diferentes circunstâncias. O príncipe, tal como esse general, deve ter virtude, quer dizer, deve saber quais são as estratégias e as técnicas que são mais apropriadas a cada ocasião. O governante de virtude é aquele que sabe aplicar o comando de modo eficaz, porque conhece bem os mecanismos, as engrenagens da vida política. Portanto, a virtude está para a política realista, como a bondade está para os idealistas. A virtude é a pedra de toque do sucesso político. O capítulo-chave para explicar a relação entre a moral e a política é o capítulo 15 do Príncipe. Maquiavel, nesse capítulo, sustenta que a concepção dele é muito superior a todos os pensamentos anteriores, como Platão e Aristóteles ou Cícero, que ele não menciona explicitamente, pois estes estão a falar de cidades ideais. Ele é o único que conhece a verdade da política, a verità effettuale, que diz respeito aos mecanismos reais da política e que permite estabelecer políticas eficazes e levar a constituir cidades que não estão no céu, mas sim na terra. A virtude está ligada ao exercício do comando através da ligação de outro conceito-chave no Príncipe, que é o conceito de fortuna. Tal como a virtude, fortuna não é uma palavra nova, é uma palavra que é utilizada, mas também tem uma acessão muito diferente na obra de Maquiavel, por comparação com o uso tradicional da palavra. Em vez de ser a deusa tradicional da fortuna, portadora de um destino benévolo, embora volátil, embora fugidia, de tal maneira que é tanta fonte de bens como de males humanos, com uma cornucópia de onde saem todas as coisas boas, para Maquiavel a fortuna é sempre, ou quase sempre, malévola e a fonte de toda a miséria, toda a aflição e todos os desastres humanos. É o inimigo da ordem pública, da segurança do Estado. Portanto, o governante com virtude é aquele que é capaz de domesticar a fortuna e de canalizar a sua força devastadora, embora não consiga nunca contrariá-la por completo. O conceito de virtude tinha sido debatido quase até à exaustão pelos académicos do século XX, mas na verdade basta-nos ler o capítulo 25 do Príncipe, onde a virtude é apresentada, a fortuna é apresentada como um rio destruidor que, apesar do seu furor, não está fora do controle humano. Não se pode resistir à fortuna, não se pode aniquilá-la, mas pode-se domesticá-la. Mas apenas o governante que alia a virtude à prudência, de maneira a estar preparado para a sua chegada, que é inevitável, consegue domesticar a virtude. Segundo Maquiavel, a experiência da fortuna cega indica que o governante precisa de ser mais impetuoso do que cauteloso, mais ousado que cuidadoso. Portanto, é preciso exercer um controle violento. A natureza feminina da fortuna pede uma resposta máscula. Parece, portanto, que no universo intelectual de Maquiavel, a fortuna é a fonte primária da violência, opondo-se à razão, e a virtude, por seu turno, é a capacidade de domesticar a fortuna quando necessário e por todos os meios necessários. Em poucas palavras, Maquiavel
muda a maneira como nós pensamos a política, mudando os conceitos que usamos para a vida política. Virtude, a virtude que é usada para designar a ideia de bem moral, para Maquiavel, indica as qualidades que qualquer sadista ou príncipe deve ter se quer manter o seu estado e alcançar a glória. Ele usa a palavra italiana bondade, mas com uma intenção de chocar, de explicar que não é a bondade que consegue fazer coisas, que permite ao príncipe realizar coisas. Os príncipes que mais virtude são justamente aqueles que são capazes de fazer tanto o bem como o mal, sem hesitação, sem reservas. São raposas ou leões, conforme a situação exige. A sua visão, ele diz que é muito superior a de todos os pensadores anteriores, Platão, Aristóteles, Aquino, que têm o hábito de falar de mundos ideais, de cidades perfeitas, de justiça no céu, enquanto ele é o primeiro a conhecer os mecanismos reais da vida política, que ele chama a veritas effectual, literalmente a verdade efetiva das coisas. Podemos descrever este novo espírito introduzido pelo príncipe Maquiavel, dizendo que antes de Maquiavel o que interessava era o caráter do governante, para um governante ser um bom governante, ser escolhido como governante e ser bem sucedido como líder político. Escreveram centenas de espelhos dos príncipes, inspirados na tradição da Ciropédia de Xenofonte, e basicamente os governantes eram aconselhados a ser boas pessoas e a governar com justiça. Depois de Maquiavel, o idealismo morreu, a ideia de que é preciso ser justo, governar com equidade e até com virtude, desaparecem. A ênfase é colocada na eficácia, mesmo à custa de uma certa crueldade por parte do príncipe. A compaixão, a legitimidade, a boa reputação deixam de ser importantes para o estadista ideal, para o político como ele deve ser.